Então, nós vamos hoje discutir um pouquinho, né, em linhas gerais, como que se dá um nome a um composto orgânico, e, na verdade, são regras que a International Union e o PAC, Union Applied Chemistry, eles têm um comitê de química, né, na área de nomes, e esse comitê, ele busca, né, resolver a questão do nome para os compostos orgânicos. Como são muitos, então nós temos que, de alguma forma, sistematizar todo esse conhecimento em regras que se tornem mais simples, né, para o leitor. Então, assim, a nomenclatura é um tópico importante, mas não é muito fácil, né? Quando tu tem moléculas simples, o nome se torna fácil. Agora, à medida que a complexidade aumenta, né, então a questão do nome, às vezes, ela é bastante complicada. E aí tu tem moléculas lineares, moléculas cíclicas, moléculas saturadas, insaturadas, aromáticas, não aromáticas, heteroátomos, sem heteroátomos. Então, a variação, né, a diversidade é enorme, né? Então, por isso a necessidade de ter, Deus, uma equipe, né, que sistematize, que atualize, né, a questão do nome. Eu quero apenas destacar uma questão do uso da letra H, né, especialmente nos compostos aqui do ciclo hexano, né? Então, assim, fique bem claro, né, se vocês forem um dia participar de algum concurso, né, em que cai a pergunta, tipo assim, né, do ponto de vista da grafia do português, como é que se escreve no português ciclo hexano, né? O correto, né, é ciclo hexano sem H. Tá? Então, a grafia, né, correta será ciclo hexano. Assim. Tá? Não tem H, não tem hífen. Porém, se você olhar no nome da UPAC, na versão inglesa, sempre tem o H. Porque o H, ele faz parte do prefixo hexa, que representa 6, né? Então, nos meus materiais, nas minhas provas, nos exercícios, sempre o ciclo hexano e os seus derivados levam a letra H. Mesmo que isso, do ponto de vista do português, não seja correto. Então, fique claro nisso. Então, assim, nós não temos aqui a pretensão de estudar todos os exemplos de nomenclatura, apenas em linhas gerais, né? Então, na medida do possível, eu espero que esse material possa ser útil para vocês, né? Então, tem um material já disponível no Moodle, em PowerPoint, né, que eu transformei em PDF, e agora, por último, fiz um outro arquivo que eu vou usar agora na aula, para que nós possamos discutir um pouquinho como se dá o nome para um composto orgânico. Então, as regras gerais, né, elas são fáceis de serem compreendidas, né, mas, às vezes, na aplicação, se torna um pouquinho trabalhoso. Então, eu vou apresentar aqui a tela. Eu aprendi uma outra coisa que eu posso aqui mostrar a tela inteira. Foi com vocês que eu aprendi isso, né? Então, na tela inteira, tá? Vocês já estão enxergando aí a tela inteira, né? Sim. Sim, está aparecendo. Ok. Então, assim, ó, os compostos orgânicos, em termos de nomenclatura, a primeira questão importante é que nós temos uma separação dos compostos por função, né? Isso facilita, né? Facilita a compreensão, facilita o entendimento das propriedades físicas e químicas dessas moléculas. Então, uma das primeiras coisas que se faz é separar os compostos orgânicos por função. E aí é importante, né? Vocês não têm por que decorar isso aqui, né? Então, o material, eu sempre tive comigo desde a época que eu dava aula em segundo grau, e mesmo no ginásio, lá na década de 80, 90, né? As tabelas, isso aqui é para ser consultado, não tem por que decorar, não tem. Né? Então, quando você olha
um composto orgânico, a primeira coisa que chama a atenção sempre é aquilo que representa aquela função, que é o grupo funcional. Então, por exemplo, os álcoois sempre tem um OH, né? Um éter sempre tem um oxigênio de 2 carbonos, um nitrilo, um nitro, um tiol e assim por diante. Então, é importante que você tenha essa ideia de reconhecer numa função, num composto orgânico, qual é a função. Isso é a primeira coisa importante. Né? Daí, claro, são muitos, né? Um álcool, um haleto, um amino, um epóxido, um éter, uma nitrilo, assim por diante. Né? Aí, quando você migra para os compostos orgânicos com ligações duplas, né? Principalmente aquelas derivadas do oxigênio. Então, aí nós temos uma série de compostos. Aldeídos, então tem o grupo carbonila, uma cetona, idem, carbonila, o ácido carboxílico, que é clássico, né? O grupo carboxilato, um cloreto de acila, um haleto de acila, tem o X, que substitui o OH por, então, tu tem um bromo, um cloro, assim por diante. Os anidridos de ácidos, os ésteres, as amidas, e vai embora. Então, esse é o primeiro ponto, de você reconhecer nessas funções, né, nesses compostos, as funções. Né? E a partir do reconhecimento da função, tu tem uma ideia de reatividade, como que se comportam, da questão das propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, viscosidade, assim por diante. Né? Bom, o que o Planck fez? Né? Então, em função do número elevado de compostos orgânicos que existe, né? Então ela sistematizou, começando por uma definição importante. Você tem que reconhecer a cadeia carbônica, você tem que reconhecer qual é o hidrocarboneto básico que formou aqueles compostos. Então ela sugeriu nomes, né? E esses nomes remetem, né, ao hidrocarboneto elementar. Então, metano, etano, propano, butano são nada mais, nada menos do que o nome do hidrocarboneto básico, né, que só tem carbono. Então, até 10, conhece, é o decano. Observe, com número de átomos superiores a 10, o nome já vai um pouco mais complexo. Então, 11, um decano. 12, do. 13, tri. 14, tetra, e assim por diante. Então, o tetradecano, 14 carbonos. Né? Aí, com 20, entra o prefixo ico, né? Icosano. Né? Então, o prefixo, na verdade, é a raiz que indica quantos carbonos tem. Quando a complexidade começa a aumentar em termos do número de carbonos, aí o nome também já fica... veja que tu tem que, às vezes, tem que consultar o nome para não fazer confusão. Então, 21, enicosane. Você leva o prefixo do 20, né, do icosano, icosane, com 21, enicosane. 22, docosane. 23, tricosane. Parece nome de gente, né? 30, triacontano. Aí, se for 32, do triacontano, assim, né? 31, entriacontano. 40, tetracontano. 50, pentacontano. 100 átomos de carbono, hectano. Então, eu percebo que são estruturas de nome, né, que nos ajudam a estabelecer depois o nome final do composto. Também vocês devem recordar, né? Os compostos orgânicos também têm radicais, têm substituintes. Então, sempre tem um substituinte e um radical que tem uma valência livre. Então, esses nomes são importantíssimos entendidos, né? Metila, etila, secbutila, N-pentila, N-propila, assim por diante. Observe os prefixos N, iso, sec e assim por diante. O que significa esses prefixos? N de uma cadeia normal, né? Uma cadeia que não tem ramificação, apenas carbonos primário e secundário. Né? Quando você pega um sec aqui, por exemplo, né? É um carbono secundário. Se pegar esse aqui, o isobutila, observe que é no CH2 que tem a valência livre e ele se liga de modo equidistante das duas extremidades. Os substituintes mais ramificados, tecbutila, o neopentila, então é um radical que tem 4 carbonos e a valência está no CH2. Né? Os insaturados, o alila, propagila, vinila, fenila,
E o metileno aqui leva um asterisco, porque um radical que tem duas valências livres, como é esse caso, né? ou ele leva a terminação ileno, ou ele leva a terminação ilideno. Tá? Então, veja assim, ó. Nós vamos comprar o etileno glicol, né? Em dias muito frio, para evitar o congelamento da água em radiadores, em tubos, especialmente em carros. Etileno glicol. Observe que o nome et é a raiz, essa raiz indica 2 carbonos, né? Mas o nome termina em ileno. Tá? O termo etileno representa sempre um radical que tem duas valências livres. Duas. Então, quem seria esse radical? É um átomo de carbono, tá? Conectado a um outro átomo de carbono, e cada átomo tem uma valência livre. Então, ele será uma espécie de radicalar. Bem claro, em cada átomo aqui tem os dois átomos de hidrogênio. Então, o radical etileno é, na verdade, esse camarada aqui. Tá? Então, quando você olhar o nome metileno, tem um carbono só, mas duas valências. Por que, então, aqui leva ileno? Isso que foi uma questão de uso. No dia a dia, o nome metilideno não pegou. Né? As pessoas falavam metileno. Então, aí o TAC terminou aceitando. Né? Nós falamos assim, ó, DCM. O que é o DCM? É o diclorometano. Tá? Diclorometano. Ou cloreto, se chama, no modo vulgar, cloreto de metileno. Então, vejam que o ileno está posto aqui, mas ele, corretamente, não seria metileno, seria metileno. Então, isso que tudo é importante? Sim. Tem que decorar? Não. Então, vocês vão usar esses dados, essas tabelas, né, no dia a dia. Bom, aí, regras gerais, como se constrói o nome? Então, tu tem que pegar a cadeia carbônica, né? A cadeia carbônica é aquela que tem o maior número de ácido de carbono. A numeração, né? O nome da numeração, que é sempre a regra dos menores números. Você vai dar o nome aos substituintes sempre por ordem alfabética. Muitas vezes aparece lá, o dimetil, o trimetil, esqueça o prefixo, né? O prefixo di, tri, você não leva em consideração aqui na ordem alfabética. Então, se tem um grupo metila, é metil, etil, propil. Então, quem vem primeiro? Aquele que começar com a letra mais próxima do alfabeto. Então, metil, etil é o metil. Tá? Se porventura tu tem agora dois grupos com o mesmo número de carbonos, por exemplo, butila, sec-butila e terec-butila, bom, aí sim tu vai escolher a letra, porque aqui é B e aqui é B, não há diferença. Então, para diferenciar, põe T e o S. Ok? Bom, então, feito isso, você começa aí com vários exemplos de nomes de compostos, os radicais, a cadeia carbônica, a numeração e o nome. Né? E existe uma regra interessantíssima, que é a famosa regra do First Point of Difference, que é uma lei que diz que você vai nomear um composto orgânico, escolhe a cadeia carbônica principal e escolhe qual é o sentido que fornece os menores números para os substituintes. Então, aqui tem um exemplo bem simples, né, de compreender, que é um hidrocarboneto, né, em que ele tem 4 substituintes. São 4 metilas. Então, ele 5. Então, ele é um pentametil. Cada substituinte está localizado em determinados átomos. Então, dependendo da numeração, no sentido que você escolha, dependendo do sentido, você tem a numeração 2, 2, 6, 6, 7, ou a numeração 2, 3, 3, 7, 7. Aqui você não faz, às vezes, no segundo grau se diz, é a soma dos números que vai indicar qual é o sentido que fornece a menor numeração para a cadeia. Não é isso. É sempre você tem
que buscar em que momento na numeração você tem a diferença na numeração do radical. Então, por exemplo, aqui, 2, 6, 6, 7. Quer dizer, você está numerando da direita para a esquerda. Nesse caso, você está numerando da esquerda para a direita. Então, veja, primeira numeração, 2, 2, igual. Tá? Segunda numeração, 2, 3. Então, veja que, na verdade, aqui, nesse momento, nesse ponto, você já diferenciou o 2 do 3. Então, o 2 é menor do que o 3. Ok? Então, esse modo está incorreto e esse modo está correto. Se você tentar, não é a soma. Vamos ver se fosse a soma. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16, 16 mais 7, 23. Tá, 23 aqui. Isso ficaria certo. 2 mais 3, 5 mais 3, 8 mais 7, 15 mais 7, 22. Pelo menos. Eu vejo que mesmo dando a menor, a soma menor não é esse modo correto. Então é importante isso. O primeiro ponto de diferença, aquele sentido é o correto. Alguma dúvida? Bom, então, esse material aqui contém uma série de regrinhas, de exemplo, né? Desde alcanos policíclicos, os compostos com anéis isolados, os espioanéis, os anéis fundidos, os anéis em pontes, né? Nós vamos, aos poucos, discutir isso aqui com vocês, né? Esses compostos bicíclicos. Os bicíclicos dessa natureza, os espiocompostos, os triciclos, propelanos, e vamos em frente, né? Depois tem os anéis de alquila, né? Aromáticos e alifáticos, brometos, cloretos, fluoretos e iodetos, né? E assim vai. Mas aí o PAC, em função do número muito grande de funções que aparecem nos compostos orgânicos, ela fez uma ordem, né, de prioridade. O que significa essa ordem de prioridade? É você nominar quais são as funções mais prioritárias e quais são as menos prioritárias. E a partir disso aqui, você define o nome de um composto, né? Então, assim, por ordem de prioridade, a função mais importante é o sal de amônio, é um cátion de amônio, por exemplo, né? Então, você vai ter lá uma função, um composto orgânico que tem um sal de amônio. Essa função é prioritária, sobre todas as outras, né? Depois é um ácido carboxílico, depois são os derivados, os ésteres, assim por diante. Depois são as nitrilas, as isonitrilas, os aldeídos, cetonas, álcoois, hidroperóxidos, aminas. Observe, então, que essa ordem de prioridade ela é fundamental quando se quer estabelecer o nome de um composto orgânico. Nós vamos entender logo, né? Aqui, por exemplo, não aparece, né? Não aparece nessa sequência onde estão aqui os alcenos. Não estão. Onde estão os alcanos? Também não. Porque percebam, os alcanos, eles são a base, o alcano é a base de tudo, né? Então, se você pegar, por exemplo, o petróleo ele é formado no subsolo, numa condição de oxidação muito baixa. Então, são moléculas desprovidas de qualquer funcionalidade, né? Elas são peladas, né? É você imaginar uma casa que tem apenas os alicerces, que são que é a fundação, né? Você não tem mais nada na casa. Você não tem parede, não tem porta, não tem janela, não tem telhado. Tem apenas o alicerce. O que você faz agora? Você vai começando a decorar essa casa. O que é o decorar? É colocar as coisas, né? Então, o que faz a natureza? Um composto orgânico pelado é um alcano. Quando você introduz um alceno, uma ligação dupla, você está começando a decorar. E essa decoração, na verdade, é aumentar a complexidade. Então, o de menor prioridade é um alcano, depois é um alceno. Bom, mas nem estão aqui, né? Veja que nem os valetes estão aqui, né? Então, isso aqui é fundamental, né? Num exemplo que tu tenha um éster e um álcool, quem é prioritário? O éster. Entre um álcool e um alceno, quem é prioritário? Um alceno. Desculpa, é um álcool, e assim por diante. Tá? Então, esse material aqui, ele tem vários exemplos.
Depois podem ler com calma, sem estresse, né? Está em inglês, para que vocês possam ir praticando alguma coisa, né? E com vários exemplos. Então, nós iniciamos aqui com os aletos, depois os álcoois, né? Depois passamos para a questão dos alcenos com isomeria, os alcínios, né? Os compostos aromáticos, e aí, aqui nós temos a nomenclatura oficial e usual. Eu lembro assim, né? O que é usual? Vem aqui, estireno, tá? O estireno é um nome clássico na química de material polimérico, né? No polo petroquímico, por exemplo, estireno. O que é o estireno? Ah, é o nome usual do vinilbenzeno. Então, veja, vinilbenzeno é o benzeno que tem o radical vinila. Quem é o radical vinila? Ah, é aquele radical que tem uma ligação dupla, né? É um carbono dupla, tá? Então, esse material aqui ele é importante para que vocês tenham ele como base. Agora, nada impede que vocês olhem, né, os materiais de vocês do segundo grau. Também serve. Lá também está tudo certinho lá, né? Então, podem fazer isso. Os éteres, né? Éteres, epóxidos e sulfetos, né? Os éteres cíclicos levam o nome assim um pouco complexo, né? Os éteres cíclicos, né? E esses éteres cíclicos, às vezes, seguem essa nomenclatura, né? O oxirano, o oxitano, o oxolano, o oxano, né? São oxano. Aqui tem um errinho aqui, não é oxano, é oxano. O nome correto aqui é oxano. Não? Oxolano. Não, tá certo. Oxano. Tá? Os éteres coroas, né? Por que éter coroa? Porque tem uma coroa e assim por diante. Né? As aminas, aí nas aminas tem lá aminas primárias, secundárias, terciárias também, portanto, aminas alifáticas, aminas aromáticas, mistas e vai embora, né? Ok? Então, é um material suporte que vocês irão, digamos, usar com uma certa frequência. Tá. Agora, o que eu preparei então para hoje? Que é importante, né? Que vocês, nós vamos pegar exemplos, né? Exemplos que eu selecionei e pus o nome para que vocês tenham ideia de como se constrói a nomenclatura desses compostos orgânicos. Então, o primeiro aqui selecionado são dois alcanos, né? Para que nós tenhamos a ideia de como se aplica esta regra do primeiro ponto de diferença, né? First point of difference. Então, no exemplo à esquerda, a cadeia carbônica, né? Tem 8 carbonos, então é um octano, e tem 2, 4, 6 substituintes idênticos. São 6 grupos metilas. Então, o prefixo hexa indica 6. Né? E na escolha da numeração da cadeia à direita ou à esquerda, uma sequência deu 2, 2. E no terceiro ponto, deu 13 e 6. Então, esse aqui, que tem o menor número nesse ponto, na terceira posição, é a escolha correta. Tá? Então, fique bem claro isso. Né? É esse momento que você difere, que você enxerga, né? Qual é a sequência correta. Então, o nome correto será 2, 2, 3, 3, 7, 7. Tudo separado por vírgulas. Hífen, hexa, metil, octano. Nesse outro exemplo, a cadeia principal tem, novamente, 8. Mas tem mais grupos metidos. Então, agora tem 9 grupos metila, nona metil octano. Qual é a forma correta da numeração da cadeia principal? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Então, você vai tentativa e erro. A primeira deu 2 igual, 2 igual, 3 igual, 4 igual, 4 e 5. Então, esta é que fornece 4, então é o modo correto. Então, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, nona metil octano. Tá? Terceiro exemplo. Aí, comparativamente, funções. Ao invés de você ter um alcano, você tem um alceno. Então, o que acontece agora? A função alceno é prioritária sobre a função alcano. Então, a prioridade é alceno sobre alcano.
Logo, a cadeia carbônica deve conter a ligação dupla. Por isso, a numeração 1, 2, 3, 4. Então, 4-metilpenteno 1. Veja, se você escrevesse assim, 2 metil, 1, 2, 3, 4 penteno, estaria errado, tá? Porque esse 4 aqui seria obtido escolhendo como função principal o alcano, não o alceno. Então, o alceno prioriza. E se ele prioriza, tu vai escrever, então, agora, a partir da numeração em que a dupla tenha os menores números. Aí tu escreve 4-metil, né? A posição 4 no grupo metila, e a ligação dupla no carbono 1. Então, esse número 1, você pode colocá-lo percebendo que ele precede o nome penteno, ou entre o T e o E. Pode ser assim, né? Não há nenhum impedimento de escrever assim, né? Dessa forma. Mas 4-metil-1-penteno é o suficiente. Aqui, vai ter um brometo, né? E um alceno. Então, veja que a função aleto não tem prioridade sobre a função alceno. Então, a numeração ainda é coordenada, demandada a partir do alceno. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na posição 4, um bromo. Ligação dupla não é liga dupla. Liga é de mulher, né? É de vôlei, não sei o quê, mas aqui é ligação dupla, né? Então, 4, bromo, 1 hexeno. Não é 2. Não é o 2 hexeno. O 2 hexeno teria uma dupla aqui. Então, 1 hexeno. Ok? Então, um alceno predomina sobre um aleto. Bom, se nós tivéssemos agora um álcool, um brometo e um alceno, qual é a prioridade? Então, lembrem lá das regras de prioridades, lá da última lâmina do material. Os alcenos são prioritários sobre os alcanos, que são prioritários sobre os brometos, e os álcoois sobre todos eles. Então, a numeração, ela começa a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é lógico, você vai dar o nome, né? Então, no carbono 2, um álcool. No carbono 3, um bromo. No carbono 5, uma dupla. Como que se dá o nome? Se é um álcool, é melhor que termine em ol, tá? Mas você poderia escrever assim, ó. Por ordem alfabética dos grupos. Bromo e hidroxila. Então, se diria assim, ó, 3 bromo, 2 hidroxi, pode ser assim, 2 hidroxi, enfim. Aí a ligação dupla no carbono 5, 6 carbonos, hexeno. Notem, então, que no termo, na palavra hexeno, né, a raiz é 6 e o sufixo é eno, indica uma ligação dupla. Então, esse nome pode ser escrito 3 bromo, 2 hidroxi, 5 hexeno. Mas, como é um álcool, então o que é recomendável? Se for escreva 3 bromo, aí 5 hexen, 2 ol. Né? Então, esse 5 representa a posição da estruturação e o 2 do grupo funcional. Tá? Próximo exemplo. Aí, ao invés de de um brometo, temos uma amina. Então, entre uma amina e um álcool, quem é de maior prioridade? Então, o último de prioridade é o alcano. O segundo, a amina. O terceiro, o álcool. Então, o álcool prioritário sobre o grupo amino. O nome. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grupo amino no carbono 5. A metila no carbono 4 e a hidroxila no carbono 3. Então, a cadeia tem 6 átomos, ele é um hexanol. 5 amino, 4 metil, 3 hexanol. Observem que não é a escolha do nome não é pela numeração, é sim pela ordem alfabética. Amino, metil. Tá? Nesse exemplo, agora tem somente uma amina com 2 substituintes, 2 grupos metila. Então, a amina prioriza sobre
o substituinte. Então, a cadeia principal tem 6, é um hexano. No carbono 2, um grupo amino. No carbono 3 e 5, 2 grupos metilo. Então, o que acontece aqui? 2, 5 de metil, 3 amino hexano. Perdão, 2 amino hexano. Tá? Ok? Aqui, se você quiser escolher por ordem alfabética, 2 amino, 3, 5 de metil hexano. Então, não há, mesmo que você escolha qualquer ordem, seja alfabético ou não, se não tem erro no nome. O nome é sempre formado de qualquer jeito, de modo correto. Pessoal, alguma dúvida? Bom, vamos seguindo. Então, no próximo, uma função amina, um aleto, no caso, um fluoreto, a numeração obedecendo a amina prioritária sobre a função halogeneto. Então, a numeração dá 2 aqui, 3, 5. Como será 5 flúor, 3 metil, 2 amino hexano. Tá? Ok? Quando agora tem os aromáticos, então vamos lá, o que vai acontecer? Então, no primeiro exemplo, uma cadeia alquílica linear e saturada e aberta, e aqui uma cadeia alquílica insaturada cíclica, que é o benzeno. Então, qual é a prioridade em termos de função? O alceno prioriza sobre o composto, o hidrocarboneto ou alcano. Então, no nome, você percebe que no carbono 2 dessa cadeia se liga o anel benzênico. Né? Então, a cadeia tem 5 carbonos, então é um pentil. No carbono 2 está a valência livre, então essa valência está ligada ao benzeno. Então, o nome é 2-pentilbenzeno. Tá? 2-pentilbenzeno. Não seria como seria aqui? Seria o 2-fenilpentano. Não é. Então, 2-fenilpentano está errado. Tá? Não é correto. Por quê? Porque a ligação dupla ela tem uma prioridade sobre as ligações simples dos alcanos. Notem agora o que acontece quando o mesmo exemplo é adicionado uma função hidróxido. Então, agora tu tem uma função álcool e uma função e um composto aromático. Então, entre o benzeno e o álcool, predomina o álcool. Então, agora a cadeia principal é do pentanol. 1, 2, 3, 4, 5, e este é o pentanol. Pentanol 1. No carbono 4, o grupo fenil. Então, 4-fenil, 1-pentanol. Se o sistema aromático é mais complexo, por exemplo, a naftila, né? A naftila, ela existe, né? Ela forma o radical alfa-naftil e o beta. Então, as posições 1, 4, 5 e 8, né, são chamadas posições denominadas, né, de posições alfa do grego. Né? E as posições 3, 2, 6 e 7 são as beta. Né? Então, aqui está na forma de número, numeração 1. Então, na posição 4 da cadeia alquílica do álcool, nós temos o naftil. Só que o naftil se liga ao álcool, né, pelo carbono 1. Então, 1-naftil. Outra questão importante agora é o uso correto desses símbolos dos colchetes e das chaves. Né? Então, 4, o que é o 4? É o carbono do pentanol. Né? O que se liga no carbono 4? O que está entre parênteses, o radical 1-naftil. Então, 4, 1-naftil, 1-pentanol. Tá? E aqui poderia ser escrito com o beta, a letra grega beta, ao invés do número 1. Então, 4, entre parênteses, beta, naftil, 1-pentanol.
Veja que agora, aqui embaixo, nesse terceiro exemplo, a função é um ácido. Tá? É um ácido. Então, um ácido, igualmente assim como o álcool, né, prioriza sobre o hidrocarboneto aromático. Então, no hidrocarboneto aromático, teremos no carbono 3 dele o grupo etila, e no carbono 1, ele ligado à cadeia do ácido. Então, que ácido é esse? São 6 átomos. Então, é o hexanoico, né? O ácido tem ligado a ele, na posição 5, o fenil. E o radical fenil tem, na posição 3 dele, o grupo etila, né? Então, assim, ó, na posição 5 da cadeia, está ligado à fenila. Mas a fenila tem ligado a ela na posição 3, o grupo etila. Então, é ácido 5, 3 etil, fenil, hexanoico. Tá? Nesse exemplo, um pouquinho mais complexo. O que eu fiz aqui? No grupo etila, eu liguei um OH. Então, nós temos uma função mista, um álcool e um ácido, e mais a parte aromática. Então, veja como é que é feito o nome. O nome é ácido hexanoico, é o principal. Só que ligado ao ácido hexanoico, na posição 5, encontra-se o substituinte fenila. Só que o grupo fenila tem agora ligado a ele um etil, um etano e mais um OH. Então, notem o uso do parênteses e do colchete. Então, entre parênteses, 2,hidroxietil. Esse 2-hidroxietil liga-se ao carbono 3 do anel. Então, ao carbono 3, nós ligamos este. Ao carbono 3, está ligado, representa o grupo fenila. E a fenila está ligada ao carbono 5. Tá? E, por fim, usando as chaves, colchetes e parênteses, né? Então, para esse caso aqui, que nós vamos observar aqui. Agora temos uma função ácido, um éter e uma amina. Então, olhando, a função ácido é de maior prioridade. Está aqui. Quem que se liga ao ácido? Uma fenila, no carbono 5. Só que a fenila tem ligado a ela, no carbono 3, um etil oxigênio. Mas o oxigênio não é de um álcool, como foi o caso aqui. É um éter. Então, agora no éter aparece, de novo, um CH2 e mais um grupo amino. Então, o nome tem que contemplar de maneira inequívoca essas questões. Então, o grupo amino está ligado ao carbono 2. O carbono 2 pertence ao etóxi. Então, essa porção aqui é chamada de etóxi. Então, 2, amino, etóxi. Essa parte é chamada de etil. Então, 2, amino, etóxi. Se liga ao etil. Em que posição? Ao carbono 2. Então, esse 2 aqui representa, na verdade, este. E esse 2 aqui do grupo amino está expresso aqui. Tá? A gente repete 2 vezes o número 2. E agora, o etil se liga ao carbono 3 da fenila. Então, fenil, etil, 3. E tudo isso aqui se liga ao carbono 5 do ácido hexanoico. Tá? Maravilha isso, né? Maravilha. Tá? Para esses casos aqui, né, eu tenho aqui um exemplo. O que aconteceria, né? O que aconteceria se você tivesse, né, olha só, vamos supor que você tenha um composto assim, né? Nós já vimos, ó, tu tem uma cadeia alquílica e agora tu tem um anel benzênico. Então, o nome desse composto não tem jeito. Ele vai priorizar a cadeia aromática. Então, é o benzeno que leva a prioridade. Vamos supor que você desejasse, né, ter aqui, então,
Um OH. Ok. Então, o nome, ó, agora é o álcool prioritário sobre o composto aromático, 4-fenilpentanol 1. Mas, você podia ter o álcool aqui e no composto aromático uma hidroxila, um fenol. Quem seria prioritário? Se o alceno é prioritário sobre o alcano, se o aromático é prioritário sobre o alcano, então um fenol deverá ser prioritário sobre um álcool. E vejamos o nome: 3,5-hidroxipentil-2-fenol. Vamos ver que o nome sempre segue essa lógica, né? Essa lógica. E muitas vezes aparece o termo IL. O que é o IL? É uma valência livre, pentila, etila, butila, metila. Então, no carbono 2 tem uma valência livre, por isso chama-se IL. Tá? Ok? Bom, próximos exemplos. Agora, não mais aromático, mas sim o ciclohexano. Né? Então, aqui, eu coloquei em asterisco para que vocês relembrem, né? Eu estou usando aqui a letra H, né? Essa letra H. E do ponto de vista linguístico, nós não teríamos o H aqui. Seria fluorociclohexano sem H. Então, para esses casos, como é que se fez a nomenclatura? Então, a função, o ciclo, né, é prioritário sobre a ramificação. Então, você teria aqui o ciclohexano no carbono 1, etila, no carbono 3, o átomo do flúor. Então, 1, etil, 3, flúor, ciclohexano. Se for o bromo, veja que a numeração, né, ela não está aqui seguindo a ordem, é simplesmente ordem alfabética. 3 flúor, 1 etil. Nesse exemplo, 1 bromo, 3 isopropil. Então, o grupo isopropila, propil, P, bromo, B. Com isso, numeração 1, 3. Tá? Se agora ele apresenta uma função amina, né? Então, metil, amino, ciclohexano. Numeração 1 amino, 3 metil. Se fosse bromo, metil, 1 bromo, 3 metilhexano. Se você tivesse metil e bromo, desculpa, amino e bromo, então seria amino A, bromo B, ok? Muitas vezes as moléculas se apresentam dessa forma, com ligações em cunha e ligações tracejadas. Isso representa os compostos descritos no espaço, que são os estereoisômeros. Então, o que o Planck recomenda? Quando essa questão surge, nós temos que usar prefixos que digam essa relação espacial. Então, quando dois grupos estão do mesmo lado, chama ele de cis. E quando dois estão em lados opostos, um se aproximando do observador, ligação em cunha, e um se afastando, ligação tracejada, então, o observador está enxergando um grupo que se afasta dele e um que se aproxima. Então, a relação é oposta, então é o trans. Sempre, esses descriptors, sempre em itálico. Sempre em itálico. Então, é o cis, 1 bromo, 3 metil, ciclohexano. E esse é o trans. Eles não são iguais. Não são iguais. Tá? E aí, a necessidade. Se eles representam moléculas distintas, como nomeá-los? E a nomenclatura, então, é usar cis-trans. Cis-trans para compostos, aqui no caso, cíclicos. Né? Pegar exemplos de ésteres, exemplo de ácidos. Então, aqui, por exemplo, uma substância orgânica que tem a função éster. Como é que tu reconhece a função éster? CO2. Né? Esta porção da estrutura revela que é um éster. Como é que se dá o nome de um éster? Ele deriva do ácido. Então, o pernicioso mosquito mordeu o bico do pato. Então, quando o ácido termina em ico,
O sal, o éster é em ato. Então, o ácido hexanoico, transformado em éster, fica o hexanoato. D, N, porque N, prefixo N itálico, representa cadeia normal, sem carbonos terciários ou quaternários. Então, N-propila. Então, hexanoato de N-propila. No exemplo 2, então, o éster está posto aqui, né? Então, esse éster, ele tem como parte principal um carbono, aqui o carbono 2, 2. Então, ele é um acetato. Então, aí ele está ligado no carbono 2, a fenila, e a parte do éster é o isobutilo. Então, 2-fenilacetato de isobutilo. Notem que nesse nome, né, fenilacetato, o acetato é, na verdade, o nome usual, né, não oficial, do ácido etanoico. Né? Então, o etanoico é o ácido acético. Acético vira acetato. Acético, o pernicioso mosquito mordeu o bico do pato, então vira acetato. Acetato de isobutilo. Os ésteres sempre o radical termina em ila. Butila, propila, fenila, e assim por diante. Ácidos, muitas vezes você não consegue nomear o composto terminando em ico, né? O ácido butírico, ácido acético, ácido propanoico, né? Então, quando isso se torna, digamos, um pouco complexo, você usa a terminação carboxílico. Então, representando uma função, uma molécula que tem um grupo, né, carboxílico, ou o ácido. Então, nesse exemplo, tu tem o ciclo hexano e mais o grupo carboxílico. Então, você não tem um hidrocarboneto com 7 carbonos dessa maneira, não tem um nome específico. O que a IUPAC recomenda? Esse grupo é, ou representa, né, o ácido. Então, ele é o grupo carboxilato, carboxílico. E o substituinte é a fenila. Então, é o ciclo hexano carboxílico. Tá? Fica claro isso? Aqui no próximo exemplo, que nós temos, agora tem o ciclo hexano, na posição 3 o OH, na posição 1 o ácido. Então, você vai dar nome, ácido 3-hidroxi, ciclo hexano 1 carboxílico. Tá? Muitas vezes, os ácidos se apresentam com nomes bem usuais, né? Especialmente os aminoácidos, né? A fenilalanina. O nome usual é muito difícil você associar nome com estrutura. Agora, ácido 2-amino 3-fenilpropanoico. Então, se você não conhece a estrutura química, você sabe o propanoico com os carbonos A3. Então, tu vai desenhar 1, 2, 3. Propanoico. O que é o propanoico? É aquele grupo funcional que é o CO2H. 3-fenil. 3-fenil, então, na posição 3, tem o grupo fenila. O grupo fenila é também simbolizado pelas letras PH. Então, fenila. E na posição 2, aqui, tem o grupo amino. Então tá feito. Então vê que o nome usual, não, oficial, não te deixa dúvida. Ácido 2-amino 3-fenilpropanoico. Agora, fenilalanina, bom, só se você tem um conhecimento grande em bioquímica, aí sim, mas do contrário, você se perde. Bom, os ácidos, os ésteres, eles também podem ser obtidos a partir de ácidos de cadeias longas, que são os ácidos graxos, aqueles que vão formar as gorduras, os lipídios, né, as gorduras, as banhas, as ceras, assim por diante. Então, aqui eu peguei um exemplo de um éster de cadeia longa, mas notem,
O éster, a parte do ácido, ela é bem curtinha, é do ácido acético. Tá? Os dois exemplos. Tá? Então, é um acetato. Esses compostos acetatos nesse caso aqui, do 1-decenila. 1-decenila. De modo genérico, 1-deceno são 11. Decenila. Veja que o decenila representa uma ligação dupla em algum lugar. Né? É um radical insaturado com 11 carbonos. Então, esse radical tem a ligação dupla no carbono 4. Só que no carbono 4, a dupla hora é com esse arranjo definitivo ou com esse. Então, aqui tu leva agora aqueles termos. São os alcenos isoméricos, o trans e o cis. Então, o nome tem que ser acetato, que é essa parte aqui, ou etanoato, de trans. Por que trans? Porque aqui está no lado oposto. E aqui do mesmo lado. Então, este é o acetato de trans e este é o acetato do cis. Cis o quê? 1-decen, 4-en-1-ila. O que significa o 4? A posição da ligação dupla. O que significa o 1? Onde está a valência livre que se liga a esse átomo de oxigênio. Esses exemplos, eles constituem basicamente as moléculas dos feromônios, né? Feromônios, que são aquelas moléculas mensageiras, né, entre os insetos. Né? Então, acetato de 1-decila. Só que esse 1-decila tem no carbono 4 uma ligação dupla, cis e trans. Né? E esse número 1 aqui é importante. Né? Por que é importante? Porque vamos supor que você tenha uma molécula que não é ligada ao carbono 1. Vamos imaginar que fosse ligada assim. Ó. Tem aqui 11 carbonos e o acetato estivesse nessa posição. Né? Então, aqui você liga o acetato. Qual será o nome desse composto? Como é que a IUPAC trabalha a nomenclatura? Então, você põe aqui o oxigênio, formando o éster, esse é o éster. O que éster é esse aqui? Vamos supor que a dupla estivesse aqui. Então, o nome é aqui. O E, 1-D100, 1-DEC, 6-N5 e o acetato. Então, é muito claro, né? Entre o carbono 6 e 7, existe uma dupla. Essa dupla tem geometria trans. O trans pode ser substituído pelo E. Nós vamos ver isso mais tarde. Né? Então, seria o trans, 1-decenil, mas o 6 é a ligação dupla. E o 5 é a valência livre no carbono 5 e não no carbono 1. Tá? Então, importante, quando você olha o nome, o que representa o 1? É a posição da valência. E, normalmente, você não desenha, você não escreveria assim, 1, 4, 1, 4, 1B, 1B, cenila. Por quê? Porque ficaria confuso, né? Esse 1 refere-se a quem? Quem é o 1? É a ligação livre? É o alceno? Quem é o 4? Então é melhor aqui quebrar, né? Mesmo que seja ruim de pronunciar, 1-DEC, 4-N-1-ila. Né? Por isso que muitas vezes surge o nome. Alguém pode chamar isso aqui, esse aqui é o acetato de uma planta X, acetato de norbornenila. Tá? Fica mais fácil. Né? Ok? Bom, os compostos bicíclicos. Então, um pouquinho deles, né? O que é um composto biciclo? É aquele que tem 2 ciclos. Como é que se dá o nome? O nome se dá, tem várias formas, mas nesse caso bem simples. Ó, tu tem aqui 2 carbonos, e esses carbonos são comuns aos 2 anéis. Um anel de 6 e um anel de 3. Então, notem que à esquerda tu tem 4 átomos, à direita tu tem 1, e aqui tem 0 átomos. Então, essa sequência 4, 1, 0, você coloca entre colchetes. 4, 1, 0. Quantos carbonos tem no total? 7. Então, é um heptano. É um biciclo 4, 1, 0. E aí, a numeração.
sempre do braço maior para o braço menor. O que é o braço maior? É o lado que contém o anel com maior número de átomos. Aqui tem 4 e aqui tem 1. Então, 1, 2, 3, 4. Aí o nome será biciclo 410 heptano 2-ol. C-hidroxila está no carbono sétimo, né? Então, veja que aqui é o sétimo, por quê? Porque a regra diz, você vai nomear sempre a partir do anel maior para o anel menor, nunca o inverso. Então, esse é o biciclo 410 heptano 7-ol. Tá? Nesse biciclo abaixo aqui, nesses 3 exemplos, agora tu tem aqui, né? Vamos observar. Esse biciclo é anel fundido. Anel fundido. Esse biciclo é o anel que tem uma ponte. Quem é a ponte? É o carbono sétimo. Né? Então, o carbono 1, né? O carbono 1, né? E o carbono número 4, quarto carbono do primeiro carbono, eles servem como alicerce para formar a ponte conectada pelo átomo de carbono número 7. Tá? Então, ele é um biciclo. Ok. Então, carbono 1, carbono 4. O carbono 3 e carbono 2. O carbono 5, carbono 6. O carbono 7. Então, 2 aqui e 1 aqui. Então, é 2, 2, 1. Em cima apareceu 4, 1, 0. Então, aqui não tem nada, 0. Aqui tem 1. Tá? Então, por isso que é um 2, 2, 1. 7 carbonos? Ok. Então, heptano. E o substituinte é uma nitrila, então é a carbonitrila. Tá? Bom, se nós olharmos esse exemplo, nós poderíamos imaginar, mas não pode existir um outro exemplo de nitrila com ela nessa posição? Então, se for na posição como representado aqui para esse composto nitro, né, você vai usar um prefixo que diga isso. Então, o prefixo endo, tá? E o prefixo exo será usado na forma itálica para descrever essa relação espacial. O grupo aqui voltado na face côncava é a face endo, e na face convexa é a face exo. Então, o nitro está na face exo, por isso que ele é exo 2, nitro, biciclo 2, 1, heptano. E esse é o endo. Então, são formas, sistematização que a IUPAC recomenda para que não se tenha dúvida. Então, se você desenhar um biciclo, como é esse caso aqui, né? Com essa perspectiva assim, vamos supor que tu tem um OH aqui, né? Então, esse é um álcool. Este álcool é endo ou é exo? Você vai olhar aqui, ele está na face convexa, então ele é o isômero exo. É o exo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o exo biciclo 2, 1, 1, heptanol 2. Tá? Um outro exemplo aqui, tu tem agora o mesmo biciclo 2, 2, 1, uma ligação dupla no biciclo, né? Mas essa hidroxila está do mesmo lado da dupla. Então, aqui é o prefixo sim. Está errado aqui, tá? Aqui é sim na forma itálica. O sim, biciclo 2, 2, 1, hepteno 2, né? 2 ligação dupla, e 7 do grupo hidroxilo. Tá? Se fosse o isômero anti, como é que é o anti? Você vai desenhar o biciclo, né? Vai desenhar o biciclo, e aqui é importante treino, tem que treinar, né? Para não se confundir no desenho. Então, desenho o biciclo 1, 2, 1, e agora você quer o isômero anti. Então, a dupla está aqui, e o OH do carbono 7 está do outro lado, no lado oposto. Não usa o prefixo cis, não usa o prefixo trans. Você vai usar o prefixo anti. Tá? Então, esse isômero ele é o anti e esse é o sim. Tudo com respeito à ligação dupla. Tá? Ok? Bom, aí nós temos aqui como último exemplo, isso aqui. Ei! Deu aqui.
Parou. Próximo. Então, como último exemplo, cadeias longas de anfifílicos. 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 O que é um anfifílico? Anfótero. Anfótero. Duplo comportamento. Então, compostos orgânicos com cadeias longas e grupos polares nas extremidades formam os anfifílicos. Então, a condição é que tem que ter duas características distintas, duas características. Nesse caso aqui, característica de polaridade. Uma parte bem polar, que é a hidroxila, de um álcool, de um ácido, ou um sal de amônio, e uma parte apolar, que é, na verdade, a porção do alcano. Então, aqui, com uma cadeia longa, você vai dizer longa, uma cadeia linear, somente o carbono primário e secundário é o N, de normal, 15 carbonos, é o pentadecano, substituído na posição 1 pela hidroxila. Então, é o 1-pentadecanol. Veja, quando você diz assim, o 1-pentadecanol, você não precisa escrever o N. Tá? Não precisa. Porque o 1 já diz isso. O 1 já está dizendo que é no carbono 1. Então, não tem como ser, não tem como não ser uma cadeia normal. Bom, se fosse no carbono 2, 3, também seria a mesma coisa. Então, em alguns casos, esse N ele pode ser até subtraído. E, por fim, um exemplo do sal de amônio, que é o de maior prioridade na listagem dos compostos orgânicos. Então, o que é um sal de amônio? Amônio, é o nome que se dá a uma função orgânica em que o nitrogênio tem a sua valência expandida de 3 para 4. Então, a terminação ônio, é isso, Veja lá. O oxônio, hidrônio, o sulfônio, não é enxofrônio, tá? Sulfônio, o fosfônio, são exemplos, o próprio amônio, amônio, são exemplos de átomos que têm a sua valência expandida, tá? Expandida. O hidroxônio, o sulfônio, o fosfônio. Então, o sal de amônio é aquele sal que apresenta o nitrogênio com 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele tem uma ligação adicional. E se ele tem uma ligação adicional, ele teve que doar o par de elétrons. E aí ele adquire um sinal algébrico positivo. Então, ele forma um cátion. E esse cátion é um cátion amônio. E sempre acompanha o cátion amônio, o cátion, o ânion. Então, nesse caso, é um cloreto. Então, o nome desse composto é cloreto de NMN. O que é este NMN? Itálico e maiúsculo. São 3 substituintes ligados, presos ao átomo de nitrogênio. NN, trimetil, pentadecil, ok? Então, pessoal, com esses exemplos, eu acho que é suficiente para nós, nessa aula de hoje, que vocês tenham uma ideia de como se constrói a nomenclatura, as regras. Claro, nós não encerramos o assunto aqui, mas pelo menos é um ponto inicial, que vocês possam agora, com o tempo, nos exercícios de conformações, de ligações, de reações, que vocês possam usar esse conceito para construir os módulos. É evidente que nós iremos sempre usar exemplos mais simples, mas, de qualquer modo, o arquivo aquele primeiro, mas essas dicas aqui são suficientes para que vocês possam construir
o nome dos compostos orgânicos. Assim, né? Rigorosamente, se você pegar uma receita, né? Pegar uma bula de um medicamento que seja um pouco complexo, você verá que os nomes, né, eles têm uma lógica, mas às vezes, dependendo da estrutura do medicamento, não é tão fácil. Tá? Deixa, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um exemplo de um medicamento. Ibuprofeno. Tá? É o nome usual. Tá? Quando você vai aqui na Wikipédia, né, aparece a estrutura do ibuprofeno. Está aqui. O que ele é? Ele é um ácido orgânico. Uma parte aromática e as cadeias alquílicas. Vocês observem que no início tem uma metila aqui, ou uma fenila aqui, como queiram, né? E o substituinte isso aqui é isobutila. Então, o nome oficial, ele tem que obedecer uma regra. Qual é? Da prioridade da função. Então, o ácido prioriza sobre a parte alquílica e a parte aromática. Então, esse é o ácido propanoico. No carbono 2 se liga o anel benzênico, que é uma fenila. No carbono 4 da fenila, uma isobutila. Então, por curiosidade, esse ácido tem o seguinte nome, está aqui, ó, né? É o ácido, ó, metil, propil, fenil, propanoico. Mas é o 2, 4. Por que 4? Na posição 4, o isobutil. Ligado a quem? A fenila. E a fenila, no carbono 2, do propanoico. Além disso, esse carbono aqui, né, ora o hidrogênio está se afastando do observador e ora se aproximando. Então, são isômeros óticos. Aí você tem que escrever um termo, um símbolo que é chamado RS. Também nós iremos discutir isso. Tá? Ok? Então, era isso, né? E fico agora aqui aberto para dúvidas, que possam ter, curiosidades, né? E eu vou parar a gravação, tá? Para não ficar muito longo